Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 19 de outubro, nós vamos meditar em Mateus, do capítulo 8 ao capítulo 11. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguia. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Olha que interessante, né? Segundo a lei mosaica, o leproso ele não podia conviver, ele ficava fora, inclusive, do arraial, né? Então existia, né, esse preconceito, esse medo, porque a lepra naquela época não tinha cura. Hoje, a hanseníase, ela tem cura. Então, naquela época, a pessoa era tirada para fora, porque é contagiosa. Então, nós podemos ver que, mesmo diante dessa determinação da lei, esse leproso foi corajoso, porque ele podia ser morto, mas ele foi corajoso. E sabe qual foi a primeira atitude que ele teve diante de Jesus? O adorou. É isso mesmo. A palavra diz que antes de pedir para ser purificado, ele adorou ao Senhor. Que ensino esse leproso nos dá, não é? Quantas vezes vamos diante de Deus para pedir? Não, você pode sim pedir, mas antes de pedir, o adore. Isso mesmo, exalte o nome daquele que tudo pode. E nós podemos ver que ele pediu para que o Senhor o purificasse. E sabe o que Jesus fez? Ele estendeu a mão e o tocou. Esse toque de Jesus, querido, foi uma cura na alma desse homem, porque ele vivia afastado de tudo e de todos. Ele não sabia o que era um toque há muitos anos. Então, quando Jesus o toca, é uma cura na alma dele, nas emoções dele, sabe? É uma cura, sabe, contra toda a rejeição que ele recebeu. E além disso, da cura da alma, ele recebe a cura da lepra no seu corpo. Que coisa extraordinária é esse testemunho, né? E disse-lhe Jesus: olha, não digas nada a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote, faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Isso está determinado em Levítico 14, 1:32. Era o sacerdote que dizia que ele estava purificado, limpo da lepra. E oferecia-se o sacrifício para isso. A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Outro ensino extraordinário aqui no capítulo 8. Esse centurião era um comandante de 100 homens, era um homem de posição, era um homem de comando, e ele vai até Jesus, gente, se preocupando com o próximo. E esse próximo não era o chefe dele, não, alguém importante. Esse próximo era um servo dele, era um empregado dele que estava doente. E ele vai até Jesus, sabe, buscar ajuda para esse servo dele, para esse empregado. Olha, gente, que ensino esse centurião nos dá de humildade. Sabe o que Jesus diz a esse centurião? Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados à minha ordem, digo a eles: vai, e eles vão. E ao outro: vem, e eles vêm. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse àqueles que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé
como esta. Digo-vos, muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquele mesma hora o servo foi curado. E agora mais cura. Agora é da sogra de Pedro. Isso mesmo. Pois bem, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada, ardendo em febre. Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e passou a servi-lo. Muitas outras curas aconteceu. Veja só, chegando à tarde, trouxeram muitos endemoniados e ele meramente com palavra expelia os espíritos, curava todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, os escribas disseram: mestre, se ergui-te-ei para onde fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E outro dos discípulos disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio ao mar uma grande tempestade, sobre o barco era varrido para as ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, se não perecemos. Perguntou-lhe Jesus: por que sois tímidos, homem de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos, o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar o obedecem? E tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 endemoniados, saído dentro dos sepulcros, e a tal ponto furioso que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritavam: que temos contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando no longe uma manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos? Pois ide, respondeu Jesus. E eles saíram e passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou debaixo, ribanceira abaixo, para dentro do mar. E nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas ao que acontecera ao endemoniado. Então a cidade toda saiu para se encontrar-se com Jesus. Vendo-o, pediram e rogaram para que se retirassem dele. Capítulo 9, a cura de um paralítico, agora em Cafarnaum. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais mal no vosso coração? Porque o que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para casa. E vendo isso, a multidão, possuída de temor, glorificava a Deus, que dera autoridade aos homens. E partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus.
sentado na coletoria, e disse a ele: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Aqui está, então, a origem de Mateus como discípulo de Jesus. Ele trabalhava na coletoria. O que era isso? A Receita Federal daquela época. Era o local onde era feita a arrecadação dos impostos para o governo. E Mateus trabalhava ali, né? Então, uma das coisas que mais me admira nesse texto aqui é o desprendimento dele ao ouvir a voz de Jesus. Jesus olhou para ele, que estava sentado, e só disse para ele: segue-me. E sabe o que ele fez? Ele se levantou e seguiu. Quanto aprendizado nós temos a partir dessa atitude de Mateus, não é? Pois bem, agora Jesus vai ser condenado, sabe por quê? Porque ele come com pecadores. Veja só, e sucedeu que, estando ele à casa, à mesa, muitos publicanos pecadores vieram tomar lugares com Jesus e os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E aprendei o que significa misericórdia que eu quero, e não holocausto, pois não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E aí ele vai falar um pouco ainda aqui sobre o jejum. Vieram depois os discípulos, agora os discípulos de João, lhe perguntaram: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos nunca jejuam? Respondeu Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias eles hão de jejuar. Ninguém põe remendo em pano novo e veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica a maior rotura. Nem se põe o vinho novo sobre um odre velho, do contrário, rompe-se o odre, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se o vinho novo em odres novo e ambos se conservam. E agora nós vamos ver o pedido de um homem também muito importante, chamado Jairo. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a mão sobre ela e viverá. Enquanto Jesus está para atender este homem, Jesus levantou e o seguiu, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio atrás dele e tocou-lhe a orla das vestes, porque dizia consigo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Olha que ensino, gente, que fé dessa mulher. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Que coisa mais extraordinária, não é? Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo num alvoroço, disse: retirai-vos, porque ela não está morta, a menina apenas dorme. E riram-se dele, mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. E partindo de Jesus dali, seguiu 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximando-se os cegos, Jesus perguntou-lhe: credes que eu posso fazer isso? E ele respondeu: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E abriram-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos para que ninguém saiba disso. Saindo eles, porém, divulgaram a fama por toda aquela terra. Ao retirar-se, eles
foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelindo o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais vimos coisa assim em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, o evangelho do reino, curando por toda parte doenças e enfermidade. Vendo ele a multidão, compadeceu-se, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. 10 vai ser a escolha dos 12 apóstolos. Até então nós temos homens aqui seguindo ele, né? Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para expelir, curar toda doença, enfermidade. Ora, o nome dos 12 apóstolos são Simão, de sobrenome Pedro, André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. Então temos aqui os 12 discípulos, né? Trazendo aqui que por último ele fala de Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E aí ele vai trazer instruções a esses 12, né? Que os 12 receberam para que não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas de Israel. E à medida que você for seguindo, pregai o que está próximo o reino dos céus. Curai enfermo, ressuscitai morto, purificai leproso, expeli demônios, de graça recebeste, de graça vai. Dai, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu trabalho. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e ali ficai até vos retirardes. E ao retirar da casa, saudai. E com efeito, se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Porém, se não for, torne para vós outra paz. E se alguém não vos receber, nem ouvir a vossa palavra, ao sairdes daquela casa, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade, vos digo que menos rigor haverá em Sodoma e Gomorra no dia de juízo do que para aquela cidade, né? Então aqui Jesus dá essas instruções e manda, né, a comissão dos 12. Eis que vos envio para ovelhas, para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão ao tribunal, açoitarão nas sinagogas. Por minha causa serei levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E ele fala ainda, né? Sereis odiado. Um irmão entregará à morte o outro irmão, o pai ao filho. Haverá quem se levante contra os progenitores e os matarão. Então Jesus fala aqui de que servir a ele, seguir a ele, não é mordomia. Precisa ter coragem, determinação, convicção, porque tempos difíceis vêm. Pois bem, né? Os estímulos, os discípulos não estavam acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu, o dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não temais,
pois não há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que se venha a ser conhecido, né? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas todo aquele que negar diante dos homens, eu também os negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí ele vai falar também de dificuldades. Não penseis que eu vim trazer paz sobre a terra, mas vim trazer espada, divisão entre homens. Os inimigos dos homens serão da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E recompensas também há para isso. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem recebe aquele a quem me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá galardão de profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo receberá galardão de justo. E a quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E por fim, nós vamos falar do capítulo 11, que Jesus vai pregar nas cidades. Ele dá instruções, né? Ele acaba de dar as instruções aos discípulos e ele parte para ensinar e pregar em cidades. E aí, quando João ouve, João já está preso aqui, João Batista, ele ouve falar sobre as obras de Cristo, né, os burburinhos de tudo que tinha acontecido, ele pede para os seus discípulos ir até Jesus e perguntar, olha só, né? És tu o que estava para vir ou haveremos de esperar outro, né? E aí Jesus disse, ide anunciai João que estáis ouvindo e vendo, que cegos veem, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, né? E Jesus vai dar testemunho de João. Estamos aqui no momento já final do ministério de João. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer a respeito de João, que saístes a ver no deserto um caniço agitado ao vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ou que as roupas finas assistiam em palácios reais? Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. É este aquele que está escrito, eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de mim. Quem falou isso? Malaquias 3:1. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém parece maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Então, como eu falei no início, ser discípulos de Jesus é ter coragem. Isso mesmo, é se esforçar todos os dias para fazer a vontade dele, né? Quem tem ouvidos, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentado na praça gritam aos seus companheiros. Nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentação e não pranteaste, pois veio João, que não comia nem bebia e dizia que tinha demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e diz, aí está um glutão e um beberrão de vinho, amigo de publicano e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelas obras. E aí nós vamos ver que Jesus, ele vai falar que ele é salvador dos humildes e vai convidar todos, a mim e a você. Veja só, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
Porque o meu fardo, o meu jugo, em outras versões, é suave, o meu fardo é leve. É assim que ele finaliza o capítulo 11. Deixa eu orar por você. Senhor, nessa manhã, colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, que o Senhor encontre em nós corações dispostos a Te obedecer, a ouvir a Tua voz e seguir ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.